bem-vindo a mais um estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Não se esqueça de inscrever, ative o sininho para receber nossas notificações, compartilhe, faça seus comentários, dá seu like. Hoje nós vamos falar sobre pessoas que gostam de começar alguma coisa e não conseguem terminar. Assim também como aquelas que começam com o maior pique e no meio do caminho vão desanimando, até mesmo vão fazendo coisas ruins. E aquelas que não conseguem nem terminar, nem começar e muito menos terminar. Vamos ver logo após a vinheta. A questão principal aí é como terminar algo que eu comecei. Vamos ao nosso tema. O princípio e o fim das coisas. O perigo de começar bem e terminar mal. Nosso texto base está em Eclesiastes, capítulo 7, verso 8, que diz: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Nós estamos numa caminhada, estamos marchando e nós temos um prêmio proposto para nós. Olha o que Paulo fala em Filipenses capítulo 3, verso 12. Vou caminhando, buscando alcançar aquilo para que também fui alcançado por Cristo Jesus. Ainda Paulo fala em Filipenses 3 e 14. Apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. E olha, não é só um caminhão devagarzinho não, apresso-me, eu acho tremendo quando a gente vê essas coisas. Hebreus capítulo 12, verso 1. E corramos, olha que interessante o processo, com perseverança, a corrida que nos está proposta. Olha que interessante, nós vimos em Filipenses 3 e 12, Paulo falando, vou caminhando. Já no 3 e 14, Paulo falando, eu me apresso em direção ao alvo. Agora em Hebreus 12, 1, e corramos com perseverança. É um prêmio proposto. Esse prêmio é a nossa coroa da vida, é a salvação. Tiago 1 e 12 diz: feliz a pessoa que persevera na provação, porquanto, após ter sido aprovada, receberá o prêmio da coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Então, a gente vê que tem um algo aí. Salomão, quando ele escreve o livro de Eclesiastes, ele fala justamente isso. Ele foi observando e ele chega a uma conclusão. Salomão, ele foi o sucessor do rei Davi. O rei Davi era pai de Salomão. E quando Davi ele quis fazer um templo para ser a habitação do Deus Altíssimo, Deus não permitiu, ao contrário. Sabe por quê? Porque Davi era homem de guerra. Mas Deus deixou o filho de Davi fazer. Olha o que diz 2 Crônicas, capítulo 6, verso 9 e 10. Contudo, tu não erguerás um templo, mas sim teu filho, que descenderá de ti, esse sim, edificará uma casa ao meu nome. Assim o Senhor cumpriu a sua palavra. Dizendo Salomão, sou o sucessor de meu pai Davi e agora ocupo o trono de Israel como Yahvé havia prometido e construiu templo em honra a Yahvé, o nome do Senhor, o Deus de Israel. Então a gente vê que Deus, ele escolheu, o próprio Salomão para fazer. Mas Deus, ele é tão tremendo, Deus, ele ensina, Deus, ele mostra o que ele gosta e o que ele não gosta, como agrada a ele e como não agrada. E Deus, embora ele tenha escolhido Salomão, ele deu ordens para Salomão o que podia e o que não podia ser feito. E Salomão, ele não teve o seu coração sincero, íntegro, ele não continuou nessa integridade por momento. Salomão, ele se afasta de Deus, ele desobedece a Deus. Salomão, com essa atitude, ele entristeceu Deus. Gente, teve consequência. Lembra da lei da semeadura? Olha o que diz 1 Reis 11, 11. E por isso o Senhor sentenciou a Salomão, determinando, considerando que este é o teu coração e a tua atitude,
Visto que não guardaste a minha aliança e os meus decretos que te ordenei, certamente tirarei de ti este reino e o darei a teu servo. Então a gente vê que Salomão, ele foi um homem que começou bem. Ele começou ávido, ele começou alegre, ele começou numa intimidade com Deus. Mas aí, como ele foi viver segundo o coração dele, ele se afastou de Deus e ele terminou mal. Existe muito exemplo na Bíblia sobre pessoas que começam bem, não vão, com fidelidade até o final. Vamos ver, por exemplo, o rei Uzias. O rei Uzias foi outro que começou bem, segundo Crônicas 26, 3 e 4. Tinha Uzias 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jecolia, de Jerusalém, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo o que fizera Amazias, seu pai. Olha o exemplo que o rei Uzias teve de um homem, o pai dele era um homem, que agradava a Deus. Mas o que aconteceu com ele? Vamos ver, segundo Crônicas 26 e 16. Mas havendo-se já fortificado, exaltou o seu coração até se corromper e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar. Isto não podia, isto quem fazia era o sacerdote. Mas o que ele fez? O coração dele ficou exaltado. Ele achou que tudo para ele era possível, que ele não tinha limite. Mas não foi assim, Deus não se agradou, ao contrário, foi um rei que começou bem, no meio do caminho ele se deixou corromper e ele terminou mal. Segundo Crônicas 26 e 21. Assim ficou leproso o rei Uzias, até ao dia da sua morte, e morou, por ser leproso, numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. Foi fácil não, Por isso que nós temos que tomar cuidado com o meu começo e com olho, com atenção, com cuidado para terminar bem. Vamos falar de um outro exemplo? Existia um rei chamado Jeroboão. Ele foi da divisão do reino do filho de Salomão. Esse rei Jeroboão, ele quando dividiu o reino, reino do norte ficou com ele, com Jeroboão, e o reino do sul ficou com Roboão, filho de Salomão. Esse rei Jeroboão construiu um altar e ele consagrou coisas impuras. E Deus ficou assim, muito irado. O que Deus fez? Deus, ele avisa. E Deus pegou um servo dele, servo de Deus, deu ordem para esse servo ir até lá, Jeroboão, e ele não podia, esse servo não podia nem comer, nem beber, e não voltar pelo caminho que ele estava indo lá para Jeroboão. E ele fez isso. Ele começou, ele foi bem. Mas o que aconteceu? Ele profetizou no altar e tudo aconteceu certinho. O rei até convidou ele para comer, para beber. Ele falou, não, de jeito nenhum. Deus falou para eu não fazer, eu não vou fazer. E ele está indo embora. No meio do caminho, um profeta velho o engana. Olha que terrível. 1 Reis 13, 18 e 19. E ele lhe disse, o profeta velho, também eu sou profeta como tu, e um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo, faze-o voltar contigo à tua casa para que coma pão e beba água. Porém mentiu-lhe. Assim voltou com ele, comeu pão em sua casa e bebeu água. Se o próprio Deus falou com ele, agora veio outro falando e ele deu credibilidade à voz do outro. Como é importante você ficar atento ao que Deus fala contigo, Foi outro que começou bem, se deixou enganar por esse profeta velho e terminou mal. Vamos ver 1 Reis 13, 26? E ouvindo o profeta que o fizera voltar do caminho, disse, é o homem de Deus, que foi rebelde à ordem do Senhor, por isso o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe dissera. Então a gente vê que a Bíblia ela nos traz outros exemplos de pessoas que começaram bem a carreira e terminaram mal. Exemplo, quando Deus fez Adão, Eva colocou eles no jardim e foram expulsos do paraíso. Começaram bem e terminaram mal. O rei Saul
Rei Saul perdeu o reino. Sansão, ele perdeu os olhos, foi furado, né? Virou palhaço, mico de circo, como a gente fala, dos inimigos dele, e ainda perdeu a vida. Começou bem, terminou mal. E aquele amigo de Paulo, companheiro de Paulo, vou deixar o link aqui no nosso estudo. Demas, companheiro, cooperador, começou bem e terminou mal, abandonou Paulo. Agora nós vamos ver pessoas, ao contrário, que começaram mal, mas terminaram bem. Vamos começar com Gideão. Gideão, quando o Senhor fala com ele, através do anjo, ele deu desculpa. Começou mal, começou dando desculpa. Juízes 6:15. Ai de mim, meu Senhor, contestou-lhe Gideão. Como posso salvar Israel? Meu clã é o mais pobre da tribo de Manassés e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Deus chama ele para uma grande obra, para ser o libertador, e ele começou mal, começou dando desculpa. Mas olha Juízes 8:32 que aconteceu. E faleceu Gideão, filho de Joás, numa boa velhice, e foi sepultado no sepulcro de seu pai Joás em Ofra, dos Asberitas. Quer dizer, ele começou mal dando desculpa, ele obedeceu ao Senhor e ele teve uma boa velhice, ele terminou bem. Lembra de Moisés? Moisés começou, eu que vou libertar o povo, começou lá pela força do braço dele, matou o egípcio, por causa disso ele teve que fugir. E quando Deus falou com ele lá no deserto, que ele iria ser sim o libertador de Israel, só que não na força do braço dele mesmo, de Moisés, mas na força do braço do Senhor. O que Moisés faz? Ele dá desculpa, mas o Senhor usou Moisés. E o Senhor libertou Israel através de Moisés. Moisés, olha como ele começou mal e ele terminou bem. Ele foi chamado amigo de Deus. E mais ainda, Deuteronômio 34, versos 6 e 7. Deus mesmo o enterrou no vale que está perto de Bet-peor, em Moabe. Mas ninguém sabe exatamente onde. Moisés tinha 120 anos quando faleceu. E olha que tremendo, como ele terminou bem. E a sua vida era ainda perfeita e tinha a força de um jovem. Tá aí, começou mal e terminou muito bem. Vamos lembrar de mais um? Você lembra do rei Manassés? Esse aí foi ao contrário. Esse daí, olha como diz o povo da pá virada, começou mal, outro. Segundo Reis 21, 2 e 11. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Porquanto Manassés, rei de Judá, fez estas abominações. Abominações era idolatria, era se prostrar diante de ídolos, eram abominações terríveis para o Senhor. Porquanto Manassés, rei de Judá, fez estas abominações, fazendo pior do que tudo quanto fizeram os amorreus que foram antes dele, e até também a Judá fez pecar, olha aqui, com seus ídolos. Começou mal, mas o Senhor, que é misericordioso, castigou ele. Segundo Crônicas 33, 12 e 13. E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor seu Deus. Ele tinha sido levado cativo e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. E fez-lhe oração. E Deus se aplacou para com ele e ouviu a sua súplica e tornou a trazê-lo a Jerusalém, ao seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus, um rei que começou mal e terminou bem. Glória a Deus. A Bíblia nos dá outros exemplos assim, de pessoas que começaram mal e terminaram bem. Vamos lembrar de Paulo. Paulo, ele foi perseguidor da igreja. O apóstolo Paulo, ele começou sendo perseguidor da igreja. Paulo esteve presente no apedrejamento de Estevão, o primeiro mártir da Bíblia. Mas no caminho de Damasco, ele teve um encontro com o Senhor. E olha, e quem Paulo virou? Ele virou pregador dos gentios. Ele virou missionário, o apóstolo dos gentios, o escritor de pelo menos
13 cartas do Novo Testamento. Começou mal lá, permitindo apedrejar Estevão e terminou combatendo o bom combate. E Jacó, você lembra de Jacó? Jacó começou mal, enganou Esaú, já começou brigando com Esaú desde o ventre da mãe dele, a Bíblia fala. Enganou Isaac, o pai dele, recebeu a bênção da primogenitura. Quando Esaú soube, quis matá-lo, ele fugiu. Quando Jacó volta, lá no Val de Jaboque ele teve um encontro com Deus. E lá ele foi transformado. Sabe qual foi os últimos dias de Jacó? Como filho do governador do Egito, como filho de José. Imagina quantos benefícios, quantas regalias Jacó teve. Começou mal e terminou bem. Vamos concluir. É muito melhor do que você começar bem, é você terminar bem. É poder dizer como o apóstolo Paulo em 2 Timóteo 4, 7 e 8. Combati o bom combate, completei a corrida, perseverei na fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me concederá naquele dia. E não somente a mim, olha a nossa certeza, mas certamente a todos os que amarem a sua vinda. É melhor você começar bem e terminar bem. Peleje, batalhe, o Senhor é contigo. E que o Senhor Jesus te abençoe. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fique com Deus. Jesus te abençoe.